Eu acho que o que importa é o meu histórico na universidade. Eu estudei na USP, morei na cidade universitária, no conjunto residencial, então eu vivenciei muito a academia e a política ao mesmo tempo. Isso me marcou profundamente. Fui preso quando foi decretado o ato institucional número 5. Fui torturado, fui perseguido, né? Depois, quando eu me vinculei à universidade como professor, já aqui em São Carlos, eu ajudei a fundação da Associação Nacional dos Docentes, e nessa época, representando a Associação Nacional dos Docentes, eu participei do movimento pela anistia, participei da luta pelas diretas, fiz comício para centenas de milhares de pessoas, que me orgulho representando os professores. Enfim, eu tenho uma história realmente que vincula a vida acadêmica com a vida política. Né? Essa eu acho que é uma marca de uma época que a uma certa altura infelizmente se perdeu e que o atual clima eleitoral pode revitalizar. Eu acho que esse é um bom resultado desse momento eleitoral atual, que está voltando a politizar a população em cima de questões concretas do seu cotidiano. Eu acho que então é um bom resultado que esse atual clima político de disputa está propiciando. Há realmente uma politização da população. Podemos dizer que essa é uma eleição que está polarizada entre duas posições mesmo. Se insiste tanto em dizer que são dois programas que estão em disputa, e são mesmo. Né? E não são programas abstratos, são programas que dizem respeito à vida concreta das pessoas. E nesse sentido há realmente clareza quanto às posições. Principalmente no caso da educação, as posições são muito claras. Nós temos anos e anos de política do PSDB na educação e na universidade, e temos anos e anos de política do PT na educação e na universidade. Então nós podemos comparar concretamente essas políticas e tirar daí as conclusões que são necessárias para definir a nossa posição eleitoral. Você está tocando na questão central. Quando eu digo que o governo Fernando Henrique Cardoso deixou de contemplar a educação como fim estruturante, isso significa dizer que a educação passa a ser subordinada à política econômica. E aliás a atual candidatura diz isso, pela voz do que seria o seu ministro da Fazenda, o Armínio Fraga. Né? Se houver dinheiro sobrando depois da política de austeridade que teremos que implantar, então vamos continuar as políticas sociais. Ora, a educação não pode depender de um se, ela é o fim da política. Assim como a saúde, o bem-estar das pessoas. Quando você subordina esses fins à política econômica, você está erigindo em fim da política a política econômica. Então, a acumulação propiciada pela política econômica passa a ser o fim. E a educação passa a depender disso. Agora, queria dar uma informação muito importante. Até o governo Fernando Henrique Cardoso, não havia no Brasil a possibilidade de ter instituições educacionais com fins lucrativos.
Isso não existia. Essa é uma inovação do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele inovou isso, ele liberou as instituições educacionais à finalidade da lucratividade. Isso antes não existia, foi ele que inventou isso. Então está diretamente explicitado na política do Fernando Henrique Cardoso, aliás, um professor universitário muito competente, né? É estranho ele ter feito isso, mas está explicitado como ele subordinou a educação à finalidade dos lucros, ou seja, há uma política econômica destinada a dar lucros, né? Isso é uma inovação do governo Fernando Henrique Cardoso, ele não tem como escapar disso. Antes, nem na ditadura, as universidades, as instituições educacionais poderiam abertamente se declarar como instituições destinadas ao lucro. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Fernando Henrique Cardoso fez isso. Então não há como reclamar, são questões objetivas. Ele está ali apenas, junto com o seu ministro da Educação, que foi, aliás, diretor do Banco Inter, se eu não me engano, do BID, mas eu não tenho certeza, mas ele foi diretor de algum banco internacional. E eu acho que durante um bom tempo ele era um economista, né? Na verdade, esse ministro da Educação, o Fernando Henrique Cardoso, e o próprio Fernando Henrique Cardoso estão apenas aplicando com isso uma receita que foi amplamente veiculada de promover uma reforma no ensino superior destinada à privatização das instituições e à contenção das instituições públicas. Existe um livro famoso sobre isso, que foi publicado pelo Banco Mundial, que se chama O Ensino Superior, o resultado das experiências. Ele foi publicado, se não me engano, em 1996, né, e que foi amplamente divulgado no Brasil. E ali tem o receituário que foi aplicado tal qual no Brasil. Não há o que dizer. Não há o que dizer. De fato, se colocou a educação em segundo plano, assim como a saúde e o restante. E se colocou em primeiro plano uma economia destinada a promover lucros para uma parcela da população. Ou seja, se colocou em primeiro plano uma política cujo resultado fatalmente seria o aumento da desigualdade entre nós. Certamente. E a contenção das políticas públicas, porque essa é uma grande questão que está em debate hoje. No Brasil, a condução das políticas públicas no governo do PT, ela avançou muito, ela se tornou muito mais abrangente e a população como um todo se beneficiou disso. Não adianta dizer que é uma política destinada a ou destinada a. Não, é uma política destinada a todos. Mas essa ideia de todos, ela não está presente do outro lado, como nós vimos. Porque são as políticas públicas que beneficiam a totalidade da população. Agora, quando você subordina uma política pública que nem a da educação, a uma política econômica destinada a produzir lucros para uma parcela da população, então é claro que você não está desenvolvendo uma política para todos, você está desenvolvendo uma política que beneficia uma parcela, não tem como escapar disso. São argumentos, não são sequer opiniões, são argumentos, são disputas realmente em torno da verdade, né? E é isso que está em pauta nessa eleição. É a verdade disto contra declarações de princípio, opiniões, né? Mas o que a população precisa é a verdade. Então, essa é uma questão chave. Justamente em função do que a gente acabou de colocar aqui, fica claro que de um lado você tem mesmo resultados concretos de políticas, do outro lado você tem
um discurso vazio, que precisa agora se dirigir à população, mas não tem o que mostrar para a população, porque ficou governando por uma parte menor da população. Né? Essa passagem, essa tentativa de converter num discurso amplo, digamos, de interesses públicos, essa passagem é feita pela imprensa. Por isso se diz que a imprensa hoje ocupa o papel de um partido político, porque ela faz essa passagem. Né? E nesse sentido, toda essa, digamos, essa aparente, esse aparente equilíbrio entre as candidaturas, que eu acho que no fundo não existe, né? Porque eu acho que a candidatura da atual presidenta da República, ela tem um apoio majoritário da população, mas esse aparente equilíbrio se deve à entrada em cena dessas forças que procuram dar uma expressão popular, geral, para uma política que não tem nada de popular e nada de geral. Né? É isso que eu procurei também dizer em relação àquelas manifestações. Eu não estou com isso desvalorizando a presença popular nas ruas, claro que não. Mas assim que ela apareceu, ela foi de início capturada por essa mídia que está presente 24/7 mesmo, né, no nosso cotidiano, para tentar, em cima dessa mobilização, tirar alguma vantagem. E foi o que foi feito. Né? Então, eu acho que essa é uma situação que certamente ocorreu nessas manifestações. É claro que há sempre interesse em, quando você desenvolve políticas para a totalidade da população, em que a rua participe, né? Que o povo se manifeste. Tanto é assim que o governo federal apresentou um projeto de participação popular com base nos conselhos populares, na política de participação legislativa, e inclusive um projeto de reforma política que prestigia mais a participação popular. Né? Então, certamente isso tudo existe, mas naquele momento o que eu estava chamando a atenção é para digamos, a entrada em cena dessa mídia reacionária que queria ali tirar um pedaço para ela, e ela tirou. Né? Agora, uma coisa que eu queria destacar, é importante não perder de vista o particular em que a gente está inserido sempre. Né? Isso é importante, mesmo naquelas manifestações. Vocês vejam, como é que é possível desmascarar essa mídia? A mídia, ela formula sempre opiniões gerais, mais ou menos nebulosas, que não dá para ir muito atrás e que são de difícil constatação e levam a pessoa, então, a aderir a opiniões amplas, mas sem sustentação concreta. Né? As pessoas, por outro lado, elas estão imersas no seu cotidiano. Então, quando você... É um clássico. Eu digo isso um pouco nesse meu último artigo. Quando você pergunta para a pessoa, você acha que a inflação está muito alta? Você está achando que está muito mais caro? A pessoa diz, não, aqui ali, mas você acha que você corre risco de ficar desempregado? Você está vendo... E a pessoa vai dizer, não é assim e tal. E aí você faz, no final, a pergunta, para uma pessoa desavisada, e pergunta assim, mas como é que está o Brasil? Ah, o país está mal, né? Você está vendo, tá? Essa última resposta é aquela que é plantada pela imprensa. Por isso que é importante sempre ter em vista a sua situação concreta. E a situação concreta da maior parte do povo brasileiro melhorou. Essa é um dado inconteste e eles não se conformam com isso. Eles se tornam virulentos, inclusive por isso que eles não têm argumentos. Na medida que vão faltando os argumentos, eles vão se tornando cada vez mais virulentos, porque eles não se conformam que não têm argumentos. Né? Então há autores nos jornais que eles se
eles resumem, né? A sua argumentação se resume a palavras gerais. Fulano é leviano, cicrano, enfim. Né? É a prova de que eles estão sem argumentos. Agora, o povo brasileiro, durante esses 12 anos, é uma meia geração. O povo brasileiro não só frequentou mais a universidade, não só conseguiu melhorar de vida, não só tem emprego e participou, mas tudo isso se reflete também na consciência política do povo. Não vamos imaginar que o povo passou, que é aquele mesmo povo que está desinformado, que estava fora da universidade, que não tinha emprego, que era abandonado, que não sabia de nada, que é apenas fã de novela da Globo. Não, o povo melhorou de consciência, melhorou. Tanto é que toda a imprensa está de um lado, toda, praticamente toda. E mesmo assim, depois de anos de bombardeio, a população tem pontos de vista que não são abalados por essa ação da imprensa. Então, isso é um bom sinal. Com tudo que eles fizeram e estão fazendo há anos, eles estão nesse ponto, as coisas estão bem, eu acho. Eu tenho certeza a essa altura, né? A presidenta Dilma vai ganhar as eleições, é o projeto para o povo brasileiro, né? É um projeto de construção de uma soberania popular, né? Então eu acho que estamos bem encaminhados, eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, em geral, depois das eleições, há tradicionalmente um certo período de refluxo, há uma folga para ver os adversários, dão uma folga para ver como se recolocar, etc. e tal. Mas isso eu acho que não vai acontecer. Os adversários são, de fato, inimigos de classe. Essa eleição está mostrando que os adversários não são apenas adversários, são inimigos de classe. Isso não é uma questão moral. Inimigos de classe significa eles estão dos lados opostos dos seus interesses de classe. Isso ficou claro. Então essa politização que a eleição está demonstrando é um dado que veio para ficar. Ao contrário do que se dizia, não, o Brasil está despolitizado, não é o que aconteceu. Há uma politização. E a verdadeira politização é essa, é a politização em cima dos interesses que se manifestam no cotidiano. Então, podemos esperar, depois da vitória de domingo, não vai haver folga. No dia seguinte, vai continuar uma política de exposição, de procura de tentativa de destruição do aparato público, porque é isso que está se fazendo. A questão da água em São Paulo, por exemplo, não é porque não choveu. Claro que, mas sempre chove pouco, não é? O problema não é isso, é que houve uma privatização irresponsável no estado de São Paulo, que deteriorou as instalações do estado, por exemplo, a questão da água, né, que levou a um estado calamitoso. É isso que aconteceu. É uma política irresponsável de privatização que conduziu a esse estado. Eu tenho quase certeza que, acabadas as eleições, vai se decretar racionamento de São Paulo. Só não está se fazendo isso porque isso poderia ter um resultado nas eleições. É uma coisa irresponsável. As pessoas estão sendo subordinadas a interesses políticos diretos. Então, essa é uma prova do que nós temos que esperar. Vai continuar acontecendo isso. E nós temos... Agora, a maior parte da população brasileira está consciente dessas questões cada vez mais. Né? E eu acho que isso é um bom dado, então eu sou muito esperançoso. Né? É uma política que está sendo rejeitada, que é essa que produziu a falta de água em São Paulo, por exemplo. E há uma outra política que está recebendo incentivos. Eu não estou dizendo que o Brasil está uma maravilha, não.
mas ele está numa dinâmica de melhora progressiva. É essa que é a minha esperança.